Oi, quinto ano, bom dia. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre cidades, formas e funções. Na última aula nós vimos que basicamente nós estudamos sobre as formas dessas cidades, tá? Estudamos também sobre as histórias das cidades do Brasil. Nós vimos também que as cidades elas podem ser do tipo planejadas ou não, tá? E hoje nós vamos perceber que as formas dessas cidades não ocorreram sem sentido na vida dos habitantes, tá? Que cada uma dessas formas ela tem um tipo de função, tá? Então, abram aí a apostila na página 10, que nós vamos começar a estudar sobre as cidades e suas funções. Bom, as funções, que são as atividades e serviços que as cidades exercem, estão relacionadas a fatores como localização, histórico de ocupação, disponibilidade de recursos naturais, aspectos culturais, entre outros. Em algumas cidades, a função principal é o comércio, em outras a atividade industrial, em outras ainda a religiosa, portuária, turística ou político-administrativa. Dentre todas as funções que as formas da cidade têm, a gente consegue perceber que algumas funções são funções principais, ou seja, aquelas funções que têm destaque quando nós estudamos sobre a política, ou sobre a história, sobre a economia, ou sobre a sociedade daquele espaço. Como exemplo, a gente tem cidade que tem muitas funções. Ela tem lazer, né, um lugar para receber turistas, ela tem pequenas indústrias, mas que a atividade principal da cidade é o comércio, entendeu? É a compra e venda de produto, é o que gera a dinâmica diária para os habitantes nessa cidade. Se a função principal de uma determinada cidade for o turismo, por exemplo, quer dizer que grande parte do dinheiro arrecadado vem de outras pessoas, de pessoas que vêm de fora para visitar essa cidade, ok? Então, quer dizer que grande parte dessa cidade depende do dinheiro dessas pessoas para movimentar o dinheiro na cidade, tá? Para eles trabalharem, para eles sobreviverem. Vamos ver aí que agora a gente vai observar alguns exemplos das funções dessas cidades, tá? Primeiro aí nós temos a cidade de Brasília. Lembra que na última aula nós falamos que em Brasília é onde abriga, né, alguns prédios do governo federal, e também lá tem um local chamado Esplanada dos Ministérios, né? Então, aqui, ó, Brasília é um exemplo de cidade político-administrativa, onde a estratégia política é a principal atividade desenvolvida nessa cidade, tá bom, pessoal? Aqui, ó, vamos ver a legendinha da imagem. Brasília é um exemplo de cidade política administrativa, como já falei, e na foto está sendo mostrado aí o Palácio do Governo em Brasília, Distrito Federal, tá bom, pessoal? Logo abaixo aí, ainda na página 10, nós temos exemplos de cidades turísticas e cidades religiosas, tá? Aí na imagem ao lado, nós temos uma catedral, tá? Que ela é muito visitada por motivo de religião, tá bom? Está sendo representada aí, ó, um exemplo de cidade que ela é visitada por motivo de religião, né? Um motivo religioso. É a cidade de Aparecida, no estado de São Paulo, tá? Ó, e Porto Seguro, Foz do Iguaçu e Bonito, em Mato Grosso do Sul, também são alguns exemplos de cidades turísticas, tá? No nosso Brasil, porque o turismo é a principal atividade econômica desenvolvida nessas cidades, tá bom? Ó, como eu já falei, as cidades religiosas abrigam importantes igrejas, templos e santuários e recebem muitos visitantes em suas celebrações. Virando aí na página 11, nós vamos começar a falar sobre cidades comerciais, tá?
As principais atividades desenvolvidas nessas cidades são as transações comerciais e a prestação de serviços. São Paulo é considerado uma importante cidade comercial brasileira. Sua principal função é prestar serviços especializados, por exemplo, financeiros, médicos na área educacional e escritórios de empresas internacionais, etc. Nós temos aí então, na imagem ao lado, a vista noturna da Avenida Paulista, localizado no estado de São Paulo, tá, pessoal? Então, São Paulo é considerada uma cidade comercial porque a principal atividade desenvolvida nessa cidade é a atividade comercial, tá? Ó, logo abaixo, nós temos cidades industriais e cidades portuárias. Cidades industriais quer dizer que a fonte de renda, né, a fonte de renda gerada por essa cidade vem das indústrias, tá? Alguns exemplos dessas cidades no Brasil São Bernardo do Campo, localizado em São Paulo, e Camaçari, localizado no estado da Bahia, tá? Que lá concentram grandes quantidades de indústrias e tem como sua principal fonte de renda gerada através disso, tá? E aí ao lado temos a imagem que é um exemplo de cidade portuária, tá? O Porto de Paraguá, no litoral do Paraná, tá? As cidades portuárias têm como principal função a importação e exportação de produtos por meio dos seus portos. Como último exemplo aí, nós temos as cidades históricas, tá? Que é uma coisa bem comum pra gente, que o local onde a nossa escola está localizada, na cidade de Muqui, é considerada uma cidade histórica, tá? A cidade de Muqui. Mas o que uma cidade precisa ter para ser considerada histórica? Ela precisa abrigar, né, algumas construções antigas, como casas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico, ou seja, algo que seja simbólico e importante para a compreensão da história dessa localidade, tá? Aí, ao lado na imagem, nós temos o exemplo, né, da paisagem de Paraty, que é uma cidade histórica, tá? Temos outros exemplos aí também que a apostila traz, que é São João del Rei, em Minas Gerais, Laranjeiras, Sergipe, Paraty, Rio de Janeiro, e São Miguel das Missões, em Rio Grande do Sul, tá? São esses exemplos de cidades históricas. Virando aí na página 11, temos a seção Lápis na Mão. E tem algumas questões aí, né, para vocês fazerem. Na questão 1, está pedindo para vocês lerem o texto e responder as questões propostas. Observem aí que ao lado tem uma imagem da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, tá? Vamos ler aí o textinho. Antiga vila de São José do Rio das Mortes, pertencente ao Ciclo do Ouro no estado, Tiradentes é uma das cidades históricas mais bem conservadas do país. O destino valoriza muito o turismo religioso, com igrejas bem conservadas e um museu da liturgia. Mas não é só isso que chama a atenção. O passeio de charrete por suas ruas de pedras encanta famílias com crianças. Bom, esse texto aí está falando basicamente que antes de Tiradentes se tornar uma cidade, ela era uma vila, tá? A Vila São José do Rio das Mortes. E fala também que ela foi pertencente ao Ciclo do Ouro. O Ciclo do Ouro foi um período na história onde a principal atividade econômica era a mineração, tá, pessoal? Ou seja, essa extração do ouro para ser comercializado. E percebam também que, apesar de estar falando que ela foi pertencente ao Ciclo do Ouro, não está falando que foi uma cidade planejada, tá? Que teve um projeto para sua construção. Não, foi porque, em decorrência, né, desse Ciclo do Ouro, essa cidade foi crescendo de forma espontânea, tá? Essa vila, né, foi crescendo de forma espontânea até que se tornou a cidade de Tiradentes devido a essas pessoas que iam trabalhar nesse local de mineração, tá bom? Então, aí abaixo, na questão A, vocês vão responder para mim. De acordo com o texto, a cidade de Tiradentes surgiu de forma espontânea devido à mineração
ou ela foi planejada no siglo do ouro? Isso vocês vão me responder, tá? E que funções a cidade de Tiradentes exerce? Vocês também vão responder com base no que nós lemos e com base no que eu expliquei. Na questão 2, tá assim. Leia a seguir o trecho de uma notícia publicada no site Olhar Digital. A Bahia vive de coisas muito além das festas, músicas e belas praias. A tecnologia, por exemplo, é traço forte do município de Camaçari, que fica a 50 quilômetros de Salvador, capital do estado. Lá é onde se concentra o polo industrial da região, que reúne mais de 60 empresas investidoras em tecnologia e inovação. Então, com base no texto da notícia que nós acabamos de ler, é possível concluir que a principal atividade de Camaçari é turística, comercial, política, administrativa ou industrial, tá? Através do texto, dá para vocês perceberem qual é. Isso vocês vão marcar o xizinho, tá? Na questão 3, aí da página 12, está perguntando assim: que função ou atividade caracteriza o lugar onde você mora? Eu já citei aqui, tá? Da cidade de Moqui, mas eu quero que vocês pesquisem, tá? Pesquisem no Google, tá? Na internet, nos sites confiáveis. Qual é a função ou atividade que caracteriza o lugar onde você mora, tá? Eu quero que vocês façam essa pesquisa simples, tá, gente? Só para responder aí o nome da atividade, não precisa fazer nada muito grande, não. É só responder nessa linha que tá aí, tá? Pesquisem a informação e coloquem na resposta aí para mim, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tia Lívia tá morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora disso tudo acabar logo e nós podemos ficar juntinhos novamente, tá? Beijão e até a próxima aula. Tchau!